Você já teve a sensação de que Deus estava em silêncio enquanto você estava passando por dificuldades, sofrendo dores? Você orar ao Senhor e parecer que Ele não está preocupado contigo e não está te respondendo? Se você em algum momento já se sentiu assim, saiba que você não é a única pessoa no mundo a se sentir em determinados momentos desamparado pelo Senhor. Hoje chegamos ao Salmo de número 13. E esse Salmo, Davi chega perante o Senhor e diz: até quando, Senhor? Ele começa com uma pergunta: até quando, Senhor? Talvez eu e você possamos, em alguns momentos, até ter sentido vontade de fazer essa pergunta, mas não tivemos a coragem que Davi teve. O Salmo de número 13 são apenas 6 versículos que trazem emoção, sentimento e segurança na forma de poesia. E quando eu olho para essa poesia do Salmo de número 13, eu vejo um homem que abre completamente o seu coração diante de Deus. Ele não esconde seus sentimentos, não disfarça a sua dor, não finge que está tudo bem e não tenta parecer ser mais forte do que ele realmente é. Ele abre o seu coração diante do Senhor, falando dos seus medos, das suas dores, das suas fraquezas. Mas no final, ele mostra a sua confiança em Deus. E isso não é falta de fé. Pelo contrário, é coragem em não ignorar aquilo que ele está sentindo e colocar diante de Deus, que pode resolver os seus problemas, todas as suas dores. No capítulo 13, verso 1 do livro de Salmos, nós lemos assim: até quando, Senhor? Será que te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? E algumas verdades nós aprendemos nesse salmo. A primeira: Deus recebe orações sinceras. E quando eu falo que Deus recebe orações sinceras, eu estou te afirmando que você não precisa disfarçar, não precisa esconder a sua dor do Senhor. Ele conhece o nosso coração, ele conhece os nossos pensamentos. Davi aqui chega diante de Deus e mostra que está cansado, que está confuso, que está com medo, que está triste. Ele não tem coragem de fingir que está tudo bem. Pelo contrário, ele abre o seu coração ao Senhor e diz da sua tristeza. O verso 2 do capítulo 13 de Salmo diz assim: até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Ou seja, quantas vezes nós também queremos questionar Deus e nos acovardamos? Precisamos chegar diante do Senhor sem medo, porque a resposta do Senhor há de chegar no tempo certo. E aí, o outro aspecto que eu apresento a você hoje é que o medo não deve servir para nos afastar de Deus. Pelo contrário, quando eu estou com medo, é o momento de eu chegar diante do Senhor. Senhor, está doendo. Senhor, eu estou com medo. Senhor, esse momento eu não estava preparado para viver isso. Davi chega no verso 3, na presença do Senhor, e ele diz: olha para mim e responde-me, Senhor. Deus meu, ilumina os meus olhos. Davi transforma a sua dor, o seu medo e os seus sentimentos numa poesia, numa oração. Ele não foge da presença de Deus. Pelo contrário, ele clama ao Senhor por socorro. Muitas vezes queremos enfrentar as nossas dores, os nossos problemas sozinhos. Clame ao Senhor, vamos aprender com Davi, vamos correr para Deus, vamos aprender com Davi que quando sentimos medo não precisamos nos esconder ou esconder os nossos sentimentos de Deus.
Precisamos verbalizar as nossas dores, falar com Deus. Em terceiro lugar, a confiança é maior do que os nossos sentimentos. É o que aprendemos nesse salmo. Os versos 5 e 6 nos mostram Davi de uma forma esplêndida, nos ensinando isso. No verso 5 nós lemos: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. O que diz a meu respeito? Eu não vou deixar, não vou olhar para os meus medos, para nada. Eu vou confiar na tua graça, ó Deus. E finalizando esse salmo, Davi diz: cantarei ao Senhor, porque ele tem me feito muito bem. Ou seja, Davi chega na presença do Senhor mostrando as suas dores e termina esse salmo falando da grandeza do bem que Deus está fazendo na vida dele. A fé é continuar confiando, mesmo quando ainda não enxergamos as respostas. E aí, o que eu aprendo também com Jesus a respeito disso? Em Mateus capítulo 26, no verso 39, Jesus está se preparando para aquele momento especial na vida dele e minha e sua também, que era a crucificação. E na sua oração, Jesus diz assim: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então, a minha confiança está no Senhor. O apóstolo Pedro, ele nos ensina: lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de você. Então, na nossa oração, no Salmo 13, nós aprendemos a orar com sinceridade, a apresentar diante do Senhor os seus medos, os meus medos, falar das minhas dúvidas, entregar na presença do Senhor as minhas lágrimas e, acima de tudo, escolher confiar no Senhor. Então, comece com lágrimas, termine com confiança. Foi isso que aconteceu com Davi. E isso que acontece muitas vezes com a gente. Vamos terminar esse dia cantando ao Senhor, porque Ele tem feito muito bem a nós. Que Deus abençoe o seu dia, a sua vida, a sua família.